Olá, pessoal. Pessoal do trecho aí, os caminhoneiros, cooperativistas, pessoal envolvido aí no transporte de carga do Brasil. Estava olhando aqui agora há pouco, o Banco Central soltou aqui algumas projeções de taxas para os próximos anos, os próximos meses, né? Ele solta esse boletim de tempos em tempos aí. Esse último aqui foi emitido dia 22 de abril de 2026. Ele traz aqui o seguinte, que o IPCA em 2026 tem projeção de fechar em 4,86 e em 2027 em 4%. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, tem uma estimativa de fechar 2026 com 1,85, que é uma projeção de queda do que estava anterior, 2027 1,80, que é a mesma projeção que eu tinha anteriormente. O câmbio, taxa de câmbio, quanto está valendo o nosso dinheiro, em 2026 ele tem uma expectativa de fechar em 5,25 e em 2027 5,35. A Selic, que é um indicador financeiro aí de juro, está estimado em 2026 fechar em 13% e em 2027 11%. Bom, vamos analisar esses números, né? Um câmbio a 5,25 em 2026 e 5,35 em 2027, o que significa para vocês? Dólar alto, diesel mais caro, pois o combustível é precificado internacionalmente. Nós não definimos valor de diesel aqui no nosso país. Isso é cotado lá em Londres, né? É o preço do barril de petróleo. Peças importadas, pneu, lubrificante, também ficam mais caros. Por outro lado, quem transporta produto do agronegócio para exportação, como soja, milho, açúcar e tudo que compõe aí essa cesta de exportação do agro, pode se beneficiar, pois a demanda por escoamento de carga aumenta com dólar mais alto. O câmbio estável entre 2026 e 2027 é um sinal de estabilidade. Indica que esse custo não deve piorar muito, mas também não vai melhorar. Impacto negativo para custo operacional, neutro ou positivo para a demanda de frete do agro. O IPCA na casa de 4,86 em 2026 e 4% em 2027. O que isso significa para vocês? Uma inflação acima da meta, a meta seria 3% em 2026 e cai em 2027. Todos os seus custos sobem. Alimentação na estrada, manutenção, pedágio, seguro, tudo isso tem um pedacinho do IPCA lá na composição dos custos desses serviços que você contrata. A tabela de frete é reajustada, mas geralmente defasada em relação à inflação real do setor. Então tem que ficar atento a essas mudanças na tabela de frete. Com a inflação alta, o poder de compra do lucro diminui. O que você ganha hoje vale menos amanhã. Financiamentos de caminhão ficam mais caros em termos reais. Impacto negativo. Corrói a margem operacional, ou seja, não era boa, tem tendência de ficar pior, se o frete não for reajustado, proporcionalmente. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, o valor da riqueza de um país. A 1,85 em 2026 e 1,80 em 2027, o que ele traz? Ele traz um crescimento fraco da economia nos 2 anos. Menos crescimento, menos produção industrial, menos consumo, menos carga para transportar. Quanto maior esse número, maior a possibilidade de ter mais movimento de produtos dentro do país. Setores como construção civil, varejo e indústria são grandes geradores de frete, além do agro, claro. Crescem pouco. Esse setor de construção, varejo e indústria tem tendência de crescer pouco. Risco de ociosidade de frota aumenta, gerando pressão para baixar o preço do frete. Quem te contrata vai ver que você está com o caminhão parado. A queda de 26 para 27 indica uma desaceleração, impacto negativo, menos demanda por frete no mercado interno. Gente, é tudo ligado um negócio no outro. Você imagina, se aumenta, se tem inflação, o PIB não cresce, diminui o poder de compra do consumidor, menos produto para ser consumido. Selic, projetada para fechar em 2026 com 13% e 11% em 2027. Juro alto em 2026, crédito caro para financiar caminhão, reforma ou capital de giro. Se a taxa está em 13%, meu amigo, você não vai pagar menos que 1% de juro ao mês, só se for subsidiado. Quem tem dívidas em CDI ou prefixado, paga mais caro. A queda de 11% para 11% em 2027 é um alívio, mas ainda é juro elevado. Positivo. Quem tem reserva financeira aplicada, ganha mais. Negativo. Renovar frota em 26 ficará muito mais caro no financiamento. Impacto negativo em 2026. Levemente melhor em 2027. Evite financiamento de longo prazo agora. Resumo disso tudo. IPCA, 4,86 em 26, 4% em 27. Os custos sobem. PIB, 1,85 em 26, 1,80 em 27, menos carga disponível. Câmbio a 5,25 em 26 e 5,35 em 2027, o diesel e as peças mais caro. Selic, 13% em 26 e 11% em 27, crédito mais caro, uma leve melhora para 2027.
Recomendação prática para todo mundo que está envolvido aí no setor. Renegociar o contrato de frete agora, travando o reajuste atrelado ao IPCA ou INPC. Evitar financiar caminhão em 2026. Esperar a Selic cair em 2027. Ou engatar em algum plano aí do governo que seja vantajoso com taxa de juros subsidiada. Porque se for nessas aqui, você vai ter dificuldade de honrar os compromissos. Priorizar a carga do agronegócio, setor mais aquecido com dólar alto. Controlar custos operacionais, com revisão de consumo de combustível e manutenção preventiva. Formar reserva de emergência. Cenário de baixo PIB aumenta o risco de período sem carga. Resumo: 2026 será um ano difícil, de margens apertadas. Em 27 aponta uma leve melhora, mas exige planejamento financeiro desde já. Falou, meu amigo, vamos em paz aí. Estamos aí no vídeo de 7 minutos, mas eu acho que vale a pena assistir. Um abraço a todos, qualquer coisa chama aí no WhatsApp ou nas nossas redes sociais, @LLog, seja no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, você vai encontrar a gente ali, @LLog_, né, que é tracinho sublinhado, UD. Um abraço a todos.